Vamos falar agora sobre o abuso verbal. O abuso verbal é uma forma de violência psicológica que envolve o uso de palavras, gestos ou linguagens para controlar, humilhar ou intimidar ou desvalorizar a vítima, né, que está dentro aí de um relacionamento. Então, o abuso verbal nada mais é do que uma espécie de violência psicológica onde há o uso de palavras ou de linguagens ou de gestos para manipular a vítima. Esse tipo de abuso, ele pode ser tão prejudicial quanto o abuso físico, uma vez que se trata de uma violência psicológica. E daí pode deixar cicatrizes emocionais profundas ou até uma síndrome de estresse pós-traumático. Quais são os sinais do abuso verbal? Primeiro sinal, humilhação e desvalorização. Então, é quando o agressor, por meio de palavras ou gestos, humilha frequentemente a vítima, desvalorizando a sua capacidade, criticando a sua aparência, né, criticando a sua personalidade. Outra característica são os insultos e palavras ofensivas. Então, preste muita atenção. Muitas vezes nós achamos que o abuso verbal ele está só relacionado a xingamentos e a insultos, mas ele também está relacionado a gestos e palavras que envolvam humilhação e desvalorização. Por exemplo, você não faz nada certo. Os insultos e palavras ofensivas, eles são mais fáceis de serem identificados. Por quê? Porque dizem respeito a xingamentos e linguagens depreciativas que o agressor usa para se dirigir à vítima. Nós temos as ameaças e as intimidações, onde o agressor ele ameaça a vítima, seja com violência psicológica, seja com abandono e outras formas de punição para tentar controlá-la. E aí temos o controle e a manipulação quando eles são expressos de maneira verbal, em que, através de palavras, o abusador ele manipula e controla a vítima para distorcer a realidade, fazendo aí afirmações falsas, afirmações negativas, com o intuito de manter a vítima sob seu controle. Quais são os impactos do abuso verbal para a vítima? O primeiro ponto é a baixa autoestima, porque se trata de uma violência psicológica. Então, a vítima ela fica com a autoestima mais baixa, com a autoconfiança mais baixa, lembrando que a autoestima é aquela estima que ela tem dela mesma, ou seja, aquele relacionamento que ela tem com ela mesma, enquanto a autoconfiança é sobre a ideia de se projetar no mundo, é como ela se relaciona com o mundo, com sua carreira, com seu profissional. Então, ambos interferem tanto na autoestima, né? O abuso verbal ele interfere tanto na autoestima quanto na autoconfiança. Então, o abuso verbal ele vai minando a autoestima e a autoconfiança da vítima, levando ela a duvidar dela mesma, levando ela a duvidar sobre e acreditar de fato que ela é tudo aquilo que o agressor diz que ela é, ou que ela não tem capacidade, competência, que ela não é inteligente e outras questões para conquistar aquilo que ela quer conquistar. A depressão e a ansiedade, que é um sintoma clássico também da violência psicológica, né? Por quê? Porque a vítima está sob constante bombardeio, né? De críticas, de insultos. Isso pode trazer para vítimas questões relacionadas, né? À depressão, a ansiedade, ela está sempre medindo palavras para falar com o agressor e outros distúrbios psicológicos, como, por exemplo, uma síndrome de estresse pós-traumático. O isolamento social, porque o agressor ele fala tão mal da vítima que ela começa a se isolar, porque ela está com a autoestima baixa, com a autoconfiança baixa, e aí ela acha que ninguém vai querer a companhia dela, ela se acha um ser humano terrível, né? E aí ela vai cada vez mais se isolando, porque ela acha que ela não é digna de companhia. E aí isso gera também um grande impacto nos relacionamentos da vítima com as outras pessoas, porque a partir do momento que ela se isola, isso pode afetar negativamente os relacionamentos interpessoais ou os relacionamentos profissionais, tornando para ela difícil estabelecer conexões significativas. Quando a gente fala de abuso verbal, o crime que está relacionado é o crime próprio da violência psicológica. Mas, antes de existir o crime da violência psicológica, quando se tratava de um abuso verbal, e lembrando que o crime de violência psicológica ele se restringe à vítima a ser mulher e sofrer essa violência pelo fato dela ser mulher, tem outros crimes que podem ser ali tipificados, como a injúria que está prevista no artigo 140, em que se aufere a violação da honra subjetiva. E aí esse crime ele ocorre quando você ofende a dignidade ou decoro dessa pessoa, ou seja,
seja, você ofende a autoestima dessa pessoa. O que é diferente do crime de difamação que está previsto no artigo 139, apesar de ser um crime contra a honra também, ofere a honra objetiva da vítima. O que significa que, nesse caso, você não está atribuindo uma qualidade negativa à vítima, como é o caso da injúria, mas na difamação, você está atribuindo uma qualidade ofensiva para a reputação da vítima. Isso faz com que a sua reputação perante os outros fique danificada. E aí a calúnia, que está prevista no artigo 136, que diz respeito a você imputar um fato criminoso que você sabe que não é verdadeiro para a vítima com o intuito de causar o impacto da sua imagem perante os outros. A ameaça, né, que é o crime clássico que está dentro da própria violência psicológica contra a mulher, e a perseguição, que a gente já falou um pouco também. E como lidar com o abuso verbal? O primeiro ponto, você já sabe, é reconhecer os sinais, é educar sobre os sinais, é entender que nem sempre o abuso verbal ele vem com um xingamento ou com uma ofensa, ele pode ser mais velado, ele pode ser com frases, por exemplo, você não sabe fazer nada de direito, ou pode ser com humilhações mais discretas, né? O segundo ponto é estabelecer limites, é demonstrar para o outro que você não tolera esse tipo de insulto, esse tipo de manipulação, esse tipo de humilhação. E aí, depois, procurar apoio caso necessário. Se você não está conseguindo colocar limites, se você vê aí que você está numa relação de codependência, é muito importante que você procure apoio, cuide de você e fortaleça a sua autoestima, que fica tão danificada por conta dos abusos verbais. É isso, espero ter te ajudado e até a próxima aula.